Olá galerinha do Pincelado do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas. Hoje eu gostaria antes de tudo pedir desculpa para vocês, porque esse novo apartamento agora que eu moro, realmente todo dia tem algum tipo de barulho assim, é bem complicado. Porém, eu não poderia deixar de gravar esse vídeo hoje, né? Para quem não sabe, eu sou o Daniel Matheus Ladeira, sou formado em História e atualmente faço graduação na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, em Teologia. Nós estamos diante de um dia histórico, né? Um dia posterior às eleições de 2018 para decidir quem irá governar esse país durante os próximos 4 anos. E eu tinha feito um compromisso comigo mesmo, internamente, de que se, ao meu ver, né, os dois candidatos que foram para o segundo turno são os dois piores candidatos que a gente poderia ter num segundo turno. Seria um segundo turno mais feio, eu diria, mais superficial que a gente poderia. E, de fato, isso ocorreu. Os dois piores candidatos, na minha concepção, foram até o segundo turno. Então, eu tinha feito um compromisso comigo mesmo, que se o Fernando Haddad tivesse ganhado o segundo turno, eu iria fazer uma série de vídeos sobre filosofia ética, né? Porque estava faltando isso para a população, e de fato está, e eu poderia também fazer, porque muita gente votou nele, por isso ele foi para o segundo turno. Mas, de qualquer forma, eu tinha feito também um compromisso que se o Jair Messias Bolsonaro ganhasse o segundo turno, eu iria fazer uma série de vídeos sobre história. Porque se a partir do momento em que um candidato que faz apologia à tortura, tem declarações a respeito das minorias, cujas quais ele tem em seus vídeos e pensa sobre a minoria e sobre o processo democrático como pensa, de fato está faltando aula de história para a gente precisa de compreender grandes processos históricos para ter uma nova concepção da vida e do mundo. Então não poderia deixar isento a minha fala aqui. Então esse vídeo é um vídeo que começa a série de vídeos falando a respeito sobre história do Brasil. Nós tentaremos o máximo possível não tomar um partido determinado em cima da história, né? Porque nós acreditamos que a história ela é também uma narrativa, e sendo uma narrativa ela pode ser narrada por todos, né? Cada um com a sua maneira, e isso não descredibiliza a história. Mas o processo do historiador é de alguma forma em buscar em fontes confiáveis. E por isso eu gostaria de começar então essa série de vídeos falando exatamente sobre a colônia. E qual é o referencial teórico que eu estou pegando, né? Eu estou pegando um autor, se eu não me engano, ele é professor de História da Unesp, um dos grandes historiadores aí do Brasil, que é o Fernando Novaes. Mas a coleção conta com outros historiadores de nome, né? Como a própria Lilian Schwartz. De qualquer forma, o livro que eu gostaria de trabalhar com vocês é o volume 1, né, da História da Vida Privada no Brasil, Cotidiano e Vida Privada na América Portuguesa. O que eu estou utilizando aqui é a 12ª edição, e a editora é a Companhia das Letras. Esse livro foi publicado em 1997. Especificamente, o capítulo que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui hoje são as condições da privacidade na colônia, ok? Então vamos lá. Quais são as condições, né, dessa colônia? Como é que essa colônia surge? Então eu dividi esse capítulo 1 em 4 partes, não necessariamente sejam 4 partes essencialmente cada uma distinta uma da outra, mas 4 partes apenas para que fique compreensível e didática a aula, tá? A primeira parte eu dei o subtítulo de Introdução, né? Contexto europeu. A introdução, o autor ele traz para a gente o que estava acontecendo no contexto europeu antes ou pré ou no momento exato da colonização brasileira, né?
lembrando que a colônia brasileira, ela se dá dentre o século XV, dentre o século XVI, e ela se estende até 1822, né? Quando o Brasil tem a sua independência, entre aspas, mas tem a sua independência. Tem vamos dizer assim, tem um espirro dessa independência surgindo em 1808, quando a colônia portuguesa vem para cá, né? Mas ela se estende durante quase que 3 séculos. Isso significa que nós temos que olhar para a colonização com um olhar um tanto carinhoso, à medida que mais da metade da nossa existência foi através ou dentro do imperativo da colonização. Certo? Então não é um período qualquer, apesar de ser um período antigo, um período, vamos dizer, embrionário da nossa história. Nós precisamos de olhar para a colonização com um olhar um tanto carinhoso, porque faz parte de mais da metade da nossa história, entende? Seria como você morar você tem 20 anos e você morou 15 anos em uma determinada cidade, você ocultar a sua existência nessa cidade, entende? Por 5 anos que você morou em uma metrópole, alguma coisa do tipo. É impossível, porque mais da metade da sua história foi vivida naquele determinado lugar. Então, o Brasil colônia, a colonização brasileira, é necessário de ter um olhar carinhoso. Ele vai dizer o seguinte, que 2 questões, né? O objetivo do livro é desbravar o privado no cotidiano da colônia. Como é que era a vida privada, como é que se davam as relações, as intenções, as sensações dentro daquele contexto, né? Não só as relações materiais. 2 questões para ser levado em conta na colônia lusitana. Primeiramente é que há uma imbricação, e eu gosto muito dessa ideia, de imbricação entre o privado e o público, né? Não é... Aí ele vai dizer, gente, a gente tem uma imbricação, né? Tem uma confusão, é como se o privado e o público dentro da colônia fosse algo que fosse embaraçado, fosse algo que não fosse visto completamente. Seria algo como uma sombra que você não consegue discernir exatamente onde é que está o privado e o público. Dentro desse sentido, a gente está pensando isso a partir da ideia do europeu, né? Porque é o europeu, é o português que veio até aqui, e até que ponto esse europeu tinha de dar satisfação à monarquia portuguesa, né? Até que ponto ele tinha que prestar contas, contabilidade, pagar imposto, etc. E até que ponto ele tinha a sua vida privada aqui de construção do território, entende? Até que ponto, onde é que estava esse fio divisor, essa linha divisória entre o público e o privado? Então, a colonização brasileira, ela se dá dentro dessa imbricação do público e do privado dentro do povo lusitano. Mas não só isso, é interessante nós fazermos também a observação de que, e eu acho interessante que o autor traz isso, não há só uma imbricação entre o público e o privado na colonização brasileira, como há também a própria inversão desse público e desse privado, né? O público e o privado, eles estão invertidos, eles trocam de lugar aqui na colônia brasileira, ou na colônia portuguesa lusitana, né? Então, isso é interessante, essa ideia. Não é só uma questão de imbricação, de embaraçamento, mas é também uma questão de inversão. Então ele vai dizer, a imbricação desses espaços, do espaço público, é a raiz, né? É a nossa herança colonial, né? Vamos dizer, é a raiz do Brasil, para utilizar o Sérgio Buarque de Holanda, mas a inversão do público e do privado é a nossa peculiaridade, né? É o que a gente tem como identidade, é essa confusão, essa inversão entre o que é público e entre o que é privado. Então, a imbricação do espaço público e do privado
se dá justamente nesse período de transição. Como se não fosse suficiente essa confusão, esse esmaecimento, esse sombreamento nebuloso do público e do privado, nós temos então também dentro do contexto histórico vivemos um período de transição, um período que não é tão definido, entende? É um período que está se construindo em um processo embrionário, que é o que? A sociedade ela já não é mais feudal, a sociedade europeia, ela já não faz mais parte daquela sociedade feudal onde eram divididos os feudos, onde era através do contrato ou da submissão dos servos, né, das relações de vassalagem. Não existe mais esse mundo que é definido por essa figura do senhor feudal, da igreja apoiando o senhor feudal, recebendo terras, essa figura do senhor feudal com o seu servo, com o seu vassalo, né? Já não há mais esse mundo estruturado no feudalismo, só que nós também não temos a consolidação e a efetivação do capitalismo. Então nós temos um período transitório, nós temos um período de transição. E qual é esse período de transição? É o que a gente chama de sociedade mercantil, né? É a sociedade do produtor independente. Então, não é capitalista, também não é feudal, é uma posição intermediária em todas as instâncias, né? É na instância, vamos dizer assim, da concepção do que seria público e privado, é na concepção do que o mundo material aponta para a gente. Nós vivemos uma transição, a transição da servidão medieval e o assalariado do capitalismo moderno. Nós temos esses dois lados, né? O servo medieval, o assalariado moderno, né, do capitalismo moderno. Nós temos aí no meio então o mercantilismo, nós temos a produção independente, os artesãos, né, e todo o comércio, a vivacidade que o comércio ganha nessa relação com um novo mundo, com novos produtos, né, e especiarias e tudo mais. Agora, no plano político começa a haver uma tensão entre o Papa e o Rei. Então, o poder temporal e o poder espiritual. E já não há mais a diluição das relações vassálicas. Então, a gente está falando que existe um mundo em conflito. Esse mundo da descoberta, ou esse mundo da colonização lusitana, ele acontece através de um pressuposto, que é o pressuposto da transição material, é o pressuposto de uma nova relação política, entende? E também religiosa, a partir do momento em que se coloca a igreja no meio. Então, entre o final da Idade Média, né, e a consolidação do capitalismo com as revoluções liberais, sejam elas as revoluções francesas, a Revolução Industrial, né, a Revolução Gloriosa, há um período que não temos, portanto, uma distinção clara das delimitações entre o espaço público e entre o espaço privado. Então, na Europa da época moderna, as manifestações de intimidade vão se definindo em relação à formação dos estados. Na colônia, essas manifestações vão se definindo na gestação da nação. Olha só, então na Europa, enquanto essas manifestações de intimidade privadas vão se definindo em relação com a formação dos estados, né? Na colônia, essas manifestações vão se definindo na gestação da nação. Lembrando que Estado-nação são duas prerrogativas diferentes. Enquanto, vamos dizer assim, para fazer uma divisão bastante grotesca, o Estado ele tem um pressuposto político, territorial e geográfico. A nação, ela tem um pressuposto cultural, de identidade, de sociedade, entende? De se compreender enquanto um povo único, com uma língua, com uma determinada cultura, com uma determinada tradição.
Um conceito muito próprio e importante desse historiador, do Fernando Novaes, é o conceito de aproximações. O historiador não é aquele que revela a verdade. O historiador não é aquele que vem trazer o absoluto, a resposta absoluta para o mundo, para aquilo que aconteceu, ou para dar explicação para o presente daquilo que nós somos através da verdade do passado. Não, o historiador é aquele que faz aproximações, né? Ele se aproxima do texto, ele se aproxima da fonte, ele se aproxima dos documentos, ele se aproxima do passado na tentativa de elucidar um pouco, de clarear, de dar um pouco de significado e sentido e compreensibilidade para o presente, entende? Então, a colonização do Novo Mundo não se pauta em questões demográficas. Olha só que interessante. Ela não se pauta em questões demográficas e sim na expansão do comércio e formação dos estados. Por exemplo, a França tem mais população, mas é Portugal quem sai na frente. Então, a mesma ordem da formação dos estados nacionais é a mesma ordem dos desbravadores do Novo Mundo, né? Que é Portugal, Espanha, Inglaterra, França, é a mesma ordem dos países colonizadores, entende? Então, e outra coisa é que muitas pessoas dizem: mas Portugal saiu na frente porque Portugal estava mais perto do mar. Mas Portugal sempre esteve perto do mar. Não é uma questão regional, geográfica. Não é uma questão porque ele estava ali perto do mar e ele saiu e conseguiu chegar primeiro. Não. É só uma questão de mudança de mentalidade, né? A partir do momento que tem a formação do Estado, você tem uma mudança de mentalidade, mas não só a mudança de mentalidade, mas a mudança de relação material. A mudança de relação com o processo de produção o processo de mercado, o processo de existência humana. Isso significa que Portugal saiu na frente por uma questão de comércio, de expansão comercial, de mudança de paradigma econômico também, entende? E não necessariamente por causa de uma posição geográfica, né? O autor ele dá uma resposta a essa teoria, vamos dizer assim. Ok? Então essa seria a primeira parte desse primeiro capítulo da história da vida privada no Brasil, né? Cotidiano e vida privada na América Portuguesa, onde eu disse uma introdução. O autor ele introduz esse processo de colonização através da explicitação do que está acontecendo na Europa, né? De um contexto europeu. Então, isso é importante para a gente entender o que vai acontecer aqui posteriormente, ok? Gente, eu espero que vocês comentem aqui embaixo, que vocês compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo. Esse vídeo não é para ter algum tipo, vamos dizer assim, de militância A ou B, né? É uma questão de história mesmo, da gente estudar a história, o que os historiadores dizem, para a gente ver se tem algum tipo de plausibilidade ou não, né, em todo esse assunto, que eu acho que é importante para o momento ao qual nós vivemos, onde nós estamos renunciando toletes, né, catatais de livros gigantes a troco de redes sociais, WhatsApp, Facebook, e youtubers, influencers aí, que os caras, sei lá, tocam guitarra e quer falar de política, não que não seja importante, mas ao mesmo tempo eu penso assim, cara, não, velho, pelo amor de Deus, vamos entrar numa faculdade, vamos sentar numa faculdade, vamos estudar realmente, pegar os livros, os clássicos, aqueles caras que disseram aquilo, para pensar, não para pensar A ou para pensar B, simplesmente para você conseguir fazer uma síntese, entende? Nem de lado 1, nem de lado 2. Agora, como eu acho que é importante, que está faltando história, e a partir do momento que a gente tem uma eleição com 2 presidentes no segundo turno, né, 2 presidenciáveis no segundo turno, como nós tivemos nesse ano, eu olho para mim e eu penso, cara, eu como professor de história, eu falei em mostrar para a juventude, para os jovens, aqueles que eu também sou jovem, mas para aqueles que eu tive a oportunidade de me relacionar, de falar,
eu falhei em explicar a história porque eles não compreenderam, porque senão eles não teriam votado em nenhum dos dois candidatos, né? Era um momento muito delicado e de muita sensibilidade para você conseguir dar um retorno. É lógico, eu posso estar completamente errado, eu estou falando isso dentro do furacão das paixões, né? Eu estou vivendo isso. Talvez historiadores posteriormente vão dizer, não, o certo era ter votado nesse daqui mesmo, ou não, o certo era ter votado naquele. Enfim, mas também nós não estamos aqui para fazer um julgamento do certo, do errado, né? Do bom. E a gente está aqui para fazer um julgamento, vamos dizer, dentro da história, que eu sinto que há uma defasagem na história e na compreensão histórica. E a partir do momento que a gente não tem história, a gente não tem memória. Uma pessoa que é sem memória é uma pessoa que quase não existe, não é mesmo? Ela necessariamente precisa de se construir todos os dias. Então eu gostaria de alguma forma contribuir para esse momento, né, com algumas explicações históricas, sendo que o meu canal cada vez mais tem batido mais em cima da ciência política, da teologia, né, da filosofia, porém eu sou formado em história e eu posso contribuir com isso de alguma maneira. Essa foi a primeira parte, introdução, o contexto europeu da colonização brasileira, né, ou da colonização lusitana aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pinceladas do Saber. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E assim ficamos até a próxima. É hora de dar tchau.